Eu sou o Rodrigo Renner, sou acadêmico do curso de História, cursando o último ano do curso de História, e também a última disciplina do curso de História, que é a disciplina de estágio, certo? Então, hoje eu vim aqui para a gente tratar dos assuntos mais interessantes da história, que é o povo grego e o povo romano, que pode-se dizer que é o berço da civilização, que é a partir daí que se deu início a tudo, certo? É o que a gente vai ver, nessa aula. Bom, hoje a gente vai tratar das noções da cidadania e política na Grécia e na Roma Antiga, certo? Como eu falei, para mim, eu considero como um dos temas mais importantes. Por quê? Porque através daqui que a gente vai ver mais para frente que se desenvolveu toda a base da civilização ocidental, certo? Grécia Antiga é a época da história grega que se estende ao século 20 ao século 4 antes de Cristo. A Grécia foi uma das civilizações pertencentes ao período da Antiguidade Clássica, que compreendeu desde o período pré-homérico, terminando com a Idade Média. A Grécia se originou dos povos aqueus, jônicos, ólios, dóricos, que migravam para a Península Balcânica. Os povos gregos ficaram conhecidos como helênicos. Por que eles eram conhecidos como helênicos? Porque na estrutura deles, na lenda deles, eles diziam que eles eram descendentes do herói Heleno. Eles se baseavam na sua organização em clãs, certo? A gente vai ver mais para frente que com essa organização de clãs começou a se dar origem às cidades, certo? É a mesma coisa hoje assim, vamos dizer, as aldeias indígenas. Cada clã vivia da sua forma, cada clã tinha o seu líder, cada clã tinha o seu costume, vamos dizer assim, basicamente os povos indígenas no Brasil hoje, certo? A história da Grécia Antiga é dividida em quatro períodos: pré-homérico, homérico, arcaico e clássico. Período pré-homérico, aproximadamente 2000 a 1200 a.C. Foi quando se chegou da Europa os indo-europeus, certo? Ólios, jônios e dórios. Foi aí que se deu origem ao que a gente entende como Grécia. Mas, como eu falei lá atrás, a Grécia, no princípio, não se entendia como um país, mas sim como diversas cidades, cada uma independente da outra, cada uma separada da outra, os seus costumes, povos e religiões diferentes. Período médio durou de 1100 a.C. a 800 a.C. Aqui se mostrou como um período de retrocesso. Por que retrocesso? Devido a muitas guerras, as invasões dos jônios, foi se perdendo vários costumes, como por exemplo a escrita. Nesse período aqui, foi se perdendo tudo o que se tinha na base da formação do povo grego. Período arcaico. Ele compreende entre 800 a 500 a.C. Essa conotação de arcaico parece que se entende um negócio atrasado, mas muito pelo contrário. Foi nesse período arcaico aqui, foi onde se teve a maior evolução na Grécia. Foi onde se foi começando a se recuperar a escrita, onde começou a voltar os costumes, onde se melhorou a divisão de classes, onde se começou a tender para uma sociedade é, baseada na república, certo? Foi nesse período arcaico aqui. Foi onde se teve uma grande evolução na parte cultural, certo? Período clássico. Ele se iniciou no século 4 antes de Cristo e se estendeu até o século 5, 6 antes de Cristo. Política e sociedade da Grécia Antiga. Desde o século 8 antes de Cristo, a Grécia atingia formas de diversas cidades independentes, chamadas polis. Foi aqui que eu falei lá atrás para vocês. É, Antes eram divididas em aldeias. Essas aldeias foram gerando as cidades, conhecidas como cidades-estados, onde duas mais se destacaram no período na Grécia Antiga, que foi Esparta e Atenas, que isso daí a gente vai tratar mais para frente. Aqui a gente pode ver mais ou menos como a estrutura dessas polis.
Nesses lugares mais altos que a gente vê aqui, ó, são onde ficavam geralmente os templos, onde ficavam as praças públicas, onde se praticavam os comércios. Isso aqui era montado de forma estratégica, certo? Sempre na parte mais alta dessas polis. É, As cidades-estados mais importantes da Grécia Antiga foram Atenas e Esparta, que serviram de modelo para outras polis gregas. Atenas representou o esplendor cultural da Grécia Antiga e por muito tempo foi o centro do comércio entre os gregos. Em sua evolução política, Atenas conheceu várias formas de governo: monarquia, oligarquia, tirania e democracia. Já Esparta era uma cidade aristocrática, agrária e fechada às influências estrangeiras. Como a gente está vendo aqui, ó, Atenas, ela já era um pouco mais, vamos dizer assim, aberta a receber estrangeiros. Por que que essas cidades se destacaram mais? Porque elas tinham um poderio militar maior, certo? Então, quanto mais forte militarmente era a cidade, mais povoada era ela. Então, Atenas e Esparta, a gente vai ver aí, elas tiveram vários conflitos entre elas. Elas não, apesar de elas estarem no mesmo, na Grécia ali, como eu falei lá atrás, não era um país, então cada uma tinha sua forma de viver, sua moeda, sua economia, sua distribuição de classes, e isso daí gerava muitas vezes conflito entre elas. Aqui a gente vai poder ver as classes sociais que geravam gregas, que variavam de uma cidade-estado para outra. Atenas contava com três classes: cidadãos, os eupátridas, somente eles possuíam direitos políticos para participar da democracia. As mulheres e as crianças não faziam parte desse grupo. Aqui a gente vai ver uma distribuição que era antes de solo e depois de solo. Os metecos eram os estrangeiros que habitavam Atenas. O que a gente pode ver aqui? Ó? Os eupátridas aqui, inicialmente, eles eram as pessoas mais abastadas, as pessoas que podiam votar, que podiam exercer cargos políticos na sociedade ateniense. É, Os metecos, geralmente, eles eram estrangeiros e podiam viver do comércio. Eles não podiam possuir terras, tá? Não podiam possuir terras, porém eles podiam se dedicar à prática do cultivo da terra. Só eles não podiam ser donos dessas terras. E os escravos, em geral, geralmente os escravos, o que que eram os escravos? Eram cidadãos que foram militarmente conquistados. Nessas guerras que haviam entre uma cidade e outra, esses escravos aqui, geralmente, eles eram esses capturados nas guerras, eram soldados inimigos. Então, quando acabava esse conflito, que tinham entre eles, esses cidadãos de outras cidades acabavam se tornando escravos. Nessa nova reestruturação de solo aqui, a gente pode ver aqui, ó, pentecostimedinos. Esses aqui eram a classe, vamos dizer assim, esses eupátridas, que eram os mais abastados. Eles que poderiam exercer os cargos mais elevados, eles que poderiam governar os cidadãos. Já esses ípias e os zeugitas, eles podiam exercer cargos, desculpa, os ípias e os codinos, eles podiam exercer os cargos mais elevados. Já esses eugitas e os tetas, eles só podiam exercer cargos mais inferiores, certo? E abaixo desses tetas aqui, aí sim os escravos. Na sociedade ateniense depois de Solon, era o período onde mais se podia ver essa prática de escravos, chegando a ter em torno de 18 escravos para cada cidadão ateniense. Então, uma das coisas que levou ao colapso da sociedade ateniense foi a falta de escravos num certo período de tempo. Aqui a gente pode ver a distribuição de Esparta. Esparta aqui, ó, Espartidas, que eram os cidadãos nascidos, vamos dizer assim, os nobres, que poderiam exercer os cargos, que poderiam legislar, que poderiam
comandar os outros cidadãos. Os perioques, que é da mesma forma, praticavam comércio, é, praticavam cultura, só não podiam ser donos de terras. E os ilhotas, que eram considerados escravos, certo? Que eram os escravos, não, desculpa, os plebeus. E abaixo dos ilotas tinham os escravos. Roma. Agora a gente vai falar de Roma. E Roma teve uma grande influência da Grécia, certo? Na sua formação. A atual capital da Itália é o centro de onde emergiu um dos maiores, mais extensos impérios constituídos durante a Antiguidade, fixada na porção central da Península Itálica. Essa cidade foi criada no século 8 a.C. Ela foi criada basicamente por quê? Pelos etruscos, húngaros, latinos, sabinos, sanitas e gregos. Os etruscos se destacaram como uma das principais civilizações da porção central da Península Itálica. Por quê? Porque já praticavam comércio, eles eram muito fortes nessa questão de relação comercial. Então, a partir daí que fez com que Roma se desenvolvesse e ganhasse o cenário é, da maior cidade da sociedade antiga. Roma assemelhava-se à antiga sociedade grega, organizava assim comunidades gentílicas. Por que comunidades gentílicas? Onde o sistema era patriarcal, vamos dizer assim, tinha um governante e esse governante ia passando na família a família, como se fosse uma monarquia, só que não era um sistema monárquico ainda. Não havia propriedade privada da terra, esta pertencia à comunidade. Então, o cidadão romano que se dedicava à agricultura, ele não era dono da terra. A terra era do Estado, a terra era da comunidade. Então, qualquer um poderia fazer uso dela, qualquer um poderia é, plantar nessa terra. Organização política de Roma. A história política de Roma estava dividida em três períodos: monarco, o realeza, certo? Foi logo depois da formação da criação de Roma. Embora se creia que os nomes pertencentes à ficção existem provas sólidas da existência de uma antiga monarquia. A sociedade romana se baseava em quê? Antes, na formação dela, na realeza monarca, patrícios formavam a aristocracia romana, cidadãos que pertenciam às famílias ricas que possuíam terras e criação de animais. Plebeus, agricultores ou artesãos normalmente trabalhavam para os patrícios e não tinham participação na política romana. Clientes, grupo de pessoas constituídas por pobres, escravos, libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos também não tinham participações na política. Esses clientes aqui, então, na verdade, sim, pode ver que tinha um grupo de escravos. Esses escravos aqui, eles eram livres, diferente dos escravos propriamente ditos, certo? Que constituem a base da mão de obra de Roma. Classe formada principalmente por pessoas que eram capturadas após conquistas territoriais romanas, da mesma forma que a gente viu lá na Grécia Antiga, certo? Uma coisa muito interessante aqui que eu não mencionei lá atrás, na criação de Roma, eles também tinham um cunho histórico que eles acreditavam que Roma foi formada a partir dos irmãos Rômulo e Reno, certo? Rômulo e Reno, eles acreditavam que eles foram punidos, eles eram descendentes dos deuses, eles foram expulsos pelo pai e entregues às margens do rio. Nas margens do rio, eles foram acolhidos por uma loba, e essa loba criou eles até conseguir entregar para uns camponeses. Então, Rômulo e Reno vieram para Roma, conquistaram o território de Roma, e ali traçaram uma linha, onde se dividia um lado para Reno, outro lado para Rômulo. Só que Reno se sentiu ofendido, e aí partiu para cima de Rômulo. Rômulo matou Reno, e aí se tornou o primeiro imperador de Roma.
Então, foi como a Grécia Antiga, eles tinham essa crença mitológica da criação de Roma. Mas, historicamente, os documentos dizem que foi dessa maneira, a partir dos povos que migraram para se fazer, através do comércio, para se fazer a estrutura que a gente viu, a criação de Roma, República. 509 a 27 a.C. Em lugar do rei, o conjunto de cidadania elegia anualmente dois cônsules. Apenas os patrícios podiam ocupar as magistraturas. Em 2264 a.C., Roma começou sua luta contra Cartago pelo controle do Mediterrâneo. Foi aí que Roma conseguiu apoderar-se da Grécia, adotando boa parte dos costumes e da cultura grega. Então, a gente pode ver, quando a gente começa a comparar o período de Grécia e Roma, são muitos costumes que vieram da Grécia Antiga, por essa conquista de Roma. Império, que foi de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. O Império sucedeu à República de Roma. Augusto reorganizou o território, acabando com a corrupção e extorsão que haviam caracterizado a administração do período anterior. Nesse período do Império, foi que se começou a criação de estradas, combate à pobreza, porque, como a gente viu aqui, antes se tinha muita corrupção, se tinha muita cobrança de impostos, e nesse período do Império começou a se diminuir isso daí. Foi uma das causas que fez com que a República desse lugar ao Império. O Império sucedeu à República de Roma. Augusto reorganizou o território abandonado com corrupção e extorsão, que havia caracterizado a administração do período anterior. O Império se estendeu-se até o rio Reno, para o Egito, chegando à Grã-Bretanha, a Ásia Menor, assim estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do imperador, o imperador romano. Começou com Otaviano Augustus e terminou com Constantino, o Constantino XI. O Senado servia para apoiar o poder político do imperador. Como a gente falou atrás, foi aí que se deu a criação de estradas. Por quê? Porque esse império começou a crescer, tinha que se expandir, tinha que se fazer essas estradas para poder ter acesso. Começou-se a ter um lado um pouco mais social, começou-se a combater a pobreza. Historicamente, no começo de Roma, Roma era muito pobre. Depois desse período do império, teve-se uma tendência de se criar uma forma de governo que se chamava o triunviratos. O governo de Roma ainda ficou fortalecido por uma estratégia de gestão que passou a história como triunviratos. O triunvirato era a gestão formada por três integrantes. A primeira, primeira estrutura dele ocorreu em 59 a.C., com Júlio César, Pompeu e Marco Crasso. Mas os caras não se entendiam. Os caras começaram a brigar, e aí Júlio César se tornou o primeiro imperador, porque ele derrotou os outros dois, certo? O segundo triunvirato foi formado por Octávio, Lépido e Marco Antônio. De novo, os caras não se entendeu. Aí, 31 a.C., Otaviano venceu e passou a governar Roma. Para se tentar, como o império começou a ter uma dimensão muito grande, se conquistou muito território, é, eles buscaram dividir o império para tentar melhor administrar. O Império Romano foi dividido em 284 depois de Cristo, como forma de melhor administrar o poder da divisão. A divisão ficou da seguinte forma: Império Romano do Ocidente, tendo como a capital Roma, Império Romano do Oriente, como a capital Bizâncio, que depois virou Constantinopla. O Império de Roma do Oriente, ou Império Bizantino, perdurou até 1453, quando foi tomado pelos turcos. A capital também era conhecida como Constantinopla. Então, inicialmente, era Bizâncio. Quando os turcos tomaram, aí começou-se a se conhecer como Constantinopla, que é do Império Romano. O que fez com que o Império Romano caísse? A dificuldade de administração. Por quê? Porque o Império era muito grande, a extensão era muito.
Era muito grande. Então tinha que ter um poderio militar muito grande. Invasões bárbaras, e daí que, como as fronteiras eram enormes, então os povos bárbaros começaram a invadir. E aí começou a enfraquecer, porque tinha que se combater em várias frentes. Isso aí foi tornando cada vez mais difícil manter o poder. Começou-se a ter também elevados impostos para poder manter esse império. Toda essa estrutura militar, aquedutos, banhos, salões de banhos que tinham salões de banhos para os mais nobres, isso daí começou a ficar caro, começou a teve que se comprar muitos impostos. Isso daí foi começando a fazer com que a população se revoltasse. A religião, porque como o império ele não era, ele era, vamos dizer assim, politeísta, começou-se a ter um forte sentido do cristianismo. Então, isso aí dificultou muito a influência do império junto com o povo, junto com a população. E começou-se também a se ter uma diminuição nos escravos. Isso aí dificultou cada vez mais a mão de obra, dificultou o acesso ao poderio militar, porque muitas vezes também os escravos eram obrigados a combater nas guerras. Então, dessa forma foi que fez com que tivesse fim o Império Romano. E aí teve-se fim esse período da história que a gente viu aí, que a gente conversou. Bom, gente, eu espero que tenha salientado as dúvidas de vocês, que tenha atendido as expectativas. E é isso aí. E a gente vem para falar um pouco disso daqui, meio que um resumo, porque o tempo também é curto. Espero que vocês tenham gostado.